Olá, bom dia, turminha do quinto ano. Espero que esteja tudo bem com vocês e vamos iniciar mais uma aula de português com a professora Elisângela. Na nossa aula passada, ficou como atividade complementar a ficha da página 16, que foi trabalhando o conteúdo de ortografia explorando a palavra seção. Mas essa página 16, nós iremos socializá-la em um outro momento, tá? Porque como é atividade de recorte, de colagem, não tem como nós socializarmos agora. Mas em outro momento isso será feito, tá bom? E na nossa aula de hoje, nós iremos iniciar a segunda unidade do livro 2, tá certo? Que é a partir da página 46. Então, se organiza aí, turminha, pega o livro 2, página 46 até a 51, nós iremos estudar na aula de hoje. A página 52 e 53 ficará como atividade complementar. Então, na página 46, vocês estão vendo que tem uma imagem de duas crianças, que elas estão aqui, ó, brincando num tabuleiro gigante, que é um tabuleiro do jogo de xadrez. Então, pela imagem e pelo tema, vocês já devem saber do que nós iremos estudar durante este capítulo, não é? Pois o tema da unidade 4 diz: os jogos desde as informações às instruções. Pois bem, nós temos como título deste capítulo como funcionam as regras dos jogos. Então, nós iremos trabalhar os jogos, tá certo? Como um texto instrucional. Pois é, olha só, texto instrucional, a palavra já está explicando, não é? É aquele texto que transmite instruções, ou seja, são aqueles textos que nos ensinam a fazer algo, como, por exemplo, um manual de um eletrodoméstico, como um manual de celular, um manual de jogo, tá certo? Um manual de uma televisão que a gente comprou e não sabe quais são as funções que tem nela. Então, a gente pode ver isso através do manual de instrução. E aí, como texto instrucional de abertura deste capítulo, nós temos os jogos, tá? Então, Conversa Vai diz o seguinte: os jogos são utilizados por adultos e crianças. Em quais situações você costuma participar de jogos? Que jogos você conhece? Qual é o seu jogo preferido? Ah, eu tenho certeza que os meninos vão logo dizer que é futebol, pois eu sei que vocês adoram jogar futebol, não é? Então, para os meninos é um dos jogos preferidos. E as meninas? Do que vocês gostam de jogar? Será que é de adedonha? Que é a brincadeira do stop? Será que de amarelinha? De jogo de tabuleiro? E aí, que jogos vocês preferem? No Conversa Vem diz o seguinte: existem milhares, talvez milhões de jogos diferentes. E a cada dia novas opções são criadas. Mesmo assim, alguns se tornam jogos clássicos e continuam sendo praticados há centenas de anos. Você conhece algum jogo bastante antigo que hoje possa ser jogado online? Vocês conhecem algum aí? Pergunta aí à mamãe ou ao papai se tem algum jogo antigo que eles conhecem e que eles verem hoje em dia as pessoas jogando online. Pergunta aí a eles. E aí pensa um pouquinho também se vocês conhecem algum, tá? E aí pensa e responda, tá bom? Se vocês sabem de algum jogo antigo que hoje possa ser jogado online, tá certo? Então responde aí, viu, galerinha? No Conversa Vem. Na página aí, nós temos aí como jogar, não é isso? Na página 47. Vamos ler as instruções de um jogo que existe há mais de 100 anos. Quem já ouviu falar do jogo Batalha Naval?
Eu já ouvi falar muito, mas eu vou ser bem sincera com vocês. Eu nunca joguei esse jogo. Infelizmente, eu não sei jogar esse jogo. Mas talvez até algum de vocês aí já tenham jogado, ou até mesmo ainda joga, né? Com os colegas ou com alguém da família de vocês. Pois bem, como eu falei, esse texto que nós iremos estudar é um texto instrucional. Esse texto aí sobre o jogo Batalha Naval vai nos ensinar como jogar, como criar o jogo e como jogar, tá certo? Lembrando de uma coisa, viu, turminha? Para isso, nós precisamos seguir o passo a passo das instruções. Pois bem, observe que o texto instrucional aí, ele vem com imagens e vem com instruções, ensinando como é que nós devemos fazer para criar o jogo e logo em seguida como nós devemos fazer para jogar o jogo, tá certo? Observa que a primeira imagem tem uma imagem de uma menina segurando uma plaquinha. Olha só, este é um jogo clássico que seus irmãos mais velhos, pais e avós devem ter jogado muito. Você pode jogar com eles ou com seus amigos para descobrir quem é o melhor estrategista. Pois bem, quem tem aí melhor estratégias para ganhar o jogo? E aí, observa a primeira instrução que tem aí do jogo. O jogo é de aproximadamente 15 minutos, podem ser jogados por 2 pessoas. Qual o material que vai ser usado? Apenas papel e lápis. E capacidade, ó, o que é que trabalha esse jogo aí? A capacidade de reflexão e estratégia. Esse é o objetivo do jogo, tá? Perceba que ele vem com várias instruções, ó. Instrução número 1, instrução número 2, instrução número 3, que aqui já está mostrando como é que se joga, tá? Instrução número 4, instrução número 5, instrução número 6. Pois é. Olha o que diz aí no finalzinho das instruções desse texto, tá? Olha o que é que diz. Este jogo exige um bom senso de ordem para registrar exatamente os acertos e erros. Você também pode tentar ler o pensamento do adversário para descobrir como ele posicionou as embarcações. Isso aí é um lembrete relacionado ao jogo. Abaixo nós temos a fonte do texto, que é uma informação importante sobre o texto, não é? Esse texto foi escrito por Araceli Fernandes e foi retirado do livro Mais de 100 Ideias para Brincar com os Amigos. E aí, o que é que eu vou pedir agora que vocês façam, tá? Vocês vão pausar o vídeo, vão ler o texto individualmente, com bastante atenção, e vocês vão tentar responder a partir da página 49, tá? Para entender o texto. Pausa o vídeo, lê o texto com atenção e responde a atividade. Páginas 49 até a página 51. E após vocês responderem as atividades, aí sim é que vocês vão continuar a nossa aula para fazer as devidas correções. Combinado? Cuidado, viu? Precisa ler o texto com atenção para poder responder, porque depois eu vou querer fazer esse jogo com vocês, viu? E nós iremos brincar. Então, vocês vão precisar estarem sabendo do que se trata, tá? E como se joga, tá bom? O jogo Batalha Naval. Pois bem, questão número 1 do Para Entender o Texto. Vamos lá? O objetivo do texto é divulgar e vender o jogo, convencer o leitor a jogar,
ensinar e preparar, a preparar e a realizar o jogo. Ensinar a preparar e a realizar o jogo. Essa é a alternativa correta. Questão número 2. Nós iremos agora relacionar as colunas de acordo com as informações correspondentes. Lembra que lá no início do texto tem um quadrinho que mostrava algumas informações sintetizadas, não é? Que eu falei que era o que estava indicando de cada situação, de como fazer o joguinho e de como jogar, tá certo? Então vamos lá. Acompanha comigo, galerinha. Acompanha aí vocês comigo, tá bom? Duas pessoas indica o quê? Materiais necessários? Não. Duração aproximada da brincadeira? Também não. Número de pessoas que podem participar? Sim. Então, ó, vocês irão aqui ligar duas pessoas para o número de pessoas que podem participar. 15 minutos indica o quê? Duração aproximada da brincadeira. Capacidade de reflexão e estratégia vão ser as habilidades desenvolvidas no jogo. Papel e lápis são os materiais necessários para a gente poder criar e jogar, tá certo? Então façam a correção direitinho de vocês, tá bom? Na questão 3, a gente vai marcar V para verdadeiro e F para falso, de acordo com as regras do jogo, tá? Vamos lá. As orientações estão na ordem que as etapas devem acontecer, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, viu, pessoal? As ilustrações não colaboram para o entendimento do texto? Falso, pelo contrário, né? As ilustrações colaboram, sim, para que a gente possa entender o texto melhor. As informações sobre o que se deve ser feito. Há informações sobre o que deve ser feito e o que é proibido, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É possível jogar sozinho? Não. Falso. Não, o jogo Batalha Naval não tem como jogar sozinho. É necessário duas pessoas no mínimo. A última alternativa. Há exemplos de como jogar? Sim, verdadeiro. Pois bem, vamos agora para a página 49. Acompanha aí, tá? Faz a correção, tá certo? Qual é o objetivo principal do jogo? O jogo tem como objetivo o quê? Vamos lá. Trata-se de uma versão de esconde-esconde, em que um jogador esconde objetos em um ambiente e resiste à sua localização em um papel, enquanto o outro deve encontrá-los segundo as pistas? Não. É uma competição de desenho em que os participantes devem criar um porta-aviões, 2 submarinos e 3 torpedeiros? Também não. Simular uma batalha marítima entre embarcações inimigas em que cada jogador busca afundar a frota do adversário? Sim, esse é o objetivo principal do jogo Batalha Naval. Questão número 5. Segundo as instruções do jogo, o porta-aviões deve ocupar 4 casas, cada submarino 3 casas e cada torpedeiro apenas 2. Com base nessas informações, converse com os colegas, com o professor e busque identificar nas fotos a seguir cada uma dessas embarcações, justificando a sua resposta. Então, nós iremos identificar aí, tá, as embarcações e ver aí quais delas vocês concordam aí, no caso,
A gente vai ver qual delas se relaciona a cada imagem, qual é o porta-aviões, qual é o submarino e qual é o torpedeiro. Vocês devem estar se perguntando, não é? O que é o porta-aviões, professora? Pois bem, o porta-aviões, não é? A gente percebe aqui, que ele tem esse nome porque ele pode, abrigar diversos aviões em alto mar, em sua base, tá vendo? Por isso que é chamado de porta-aviões. Olha quantos aviões tem aqui, nesse porta-aviões. E o porta-aviões, ele é maior do que o submarino. Olha aqui o submarino, tá vendo? E o submarino, ele é maior do que o torpedeiro. E o que é torpedeiro, professora? Pois bem, olha o torpedeiro, barco torpedeiro. É um barco, tá certo? Que é uma embarcação de guerra, relativamente pequena e rápida. E aí, veja aí que ela é concebida especialmente para lançar torpedos contra navios de maiores dimensões. Por isso que é chamado de barco torpedeiro. Tá vendo só? É uma embarcação de guerra, relativamente pequena e rápida, tá? Então, aí são os 3 tipos de embarcações que fazem parte do jogo Batalha Naval. Na questão 6, que é na página 51, tá? Vamos lá. Você conhece outras formas de jogar batalha naval? Aí é uma questão pessoal. Sim ou não? Se você conhece, você vai colocar aqui sim e justificar a sua resposta. Se você não conhece, você coloca não e também pode justificar também a sua resposta. Se você conhece outras formas, escreve quais você conhece, quais outras formas você também conhece, tá certo? Não deixa de responder, tá? Aí é uma questão pessoal. Na questão 7 diz o seguinte: existe uma grande discussão sobre a influência de jogos eletrônicos violentos no desenvolvimento das crianças. Batalha naval é um jogo que simula o combate em alto mar e em que as embarcações do adversário são bombardeadas e afundadas. O que você pensa sobre isso? Você acha que esse jogo estimula a violência ou apenas a imaginação? E aí, galerinha, agora é a vez de vocês refletirem. O que vocês acham do jogo Batalha Naval? Para vocês, esse jogo aí, ele estimula a violência ou ele estimula apenas a imaginação? Pensa um pouquinho, conversa com alguém da sua família sobre esse assunto e você pode colocar a sua resposta aqui abaixo, tá bom? Certo? Não deixa de responder, tá certo? Aí eu vou pedir que vocês leiam também o Para Saber Mais. É muito interessante esse textinho. É como surgiu o jogo Batalha Naval, tá? Então é bem interessante, eu espero que todos leiam para que vocês possam ficar conhecendo um pouco mais sobre a história do jogo Batalha Naval. E como atividade complementar, sim, esquecendo, o RA, gente, dá para vocês realizarem, tá? É organizando as regras do jogo. Então é bem interessante. Baixa o aplicativo e joga, tá certo? Chama a mamãe, chama o papai para participar da brincadeira com vocês, tá bom? Faz o RA, não deixa de fazer. O aprender brincando vai ficar como atividade complementar. O aprender brincando e o vamos produzir, tá bom? Diz o seguinte: agora que você estudou as regras do jogo Batalha Naval, que tal jogá-lo? Vamos utilizar o tabuleiro da página 7 do material de apoio para montar o nosso jogo. Siga as instruções que nós acabamos de ver no texto e divirta-se. Então, para realizar esse jogo,
vocês vão precisar utilizar o material de apoio, a página 7, tá bom? Olha que lá tem ensinando bem direitinho na página 7, ó. Vocês vão ver que tem, não é tipo tabuleiro, tá certo? Página 7 tem tipo tabuleiro para vocês realizarem o jogo, tá? E aí tem também o da página, certo? O da próxima página, que também é a página 8, que vocês vão utilizar no Vamos Produzir. Aqui tem o Vale a Pena Conhecer, não é? Que é falando um pouco mais sobre o jogo do xadrez, que é um livro muito interessante, xadrez para crianças, tá? Então é muito interessante, quem quiser aí pedir para a mamãe comprar o livro para ler, é um livro bastante interessante. E o Vamos Produzir, que também será uma atividade complementar, tá bom? É um texto instrucional de regras de jogo. Nas páginas 9 e 11 do material de apoio, é um jogo novo para você se divertir com seus amigos e familiares. Contudo, antes de jogar, você precisa definir as regras do jogo. Reúna com alguém da sua família, analise o tabuleiro e crie um manual de instruções no espaço a seguir. Em seguida, destaque todas as peças que tem lá no material do apoio e divirta-se bastante. Pois bem, essa daí vai ficar como atividade complementar. Olha que tem uma imagem, ó, mostrando, tá certo, como é que se deve jogar. E aqui, ó, página 9 e página 10. Vocês vão utilizar a página 7, tá certo? Para a página 52. E as páginas 9 e 10, no caso 9 e 11, para a página 53, tá? Como atividade complementar. E na nossa próxima aula, vocês irão me dizer, não é? Vamos socializar, pode ser no Zoom, tá certo, galerinha? Se vocês realizaram o jogo e como foi essa experiência, tá certo? Então, ó, até a próxima aula. Fiquem com Deus, que Deus continue protegendo todos vocês. Um cheiro.